E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Leonardo Perovano. Eu vou ser o professor de vocês na disciplina de Fundamentos do Lazer. E hoje eu vou discutir com vocês o conceito de tédio profundo, segundo o pensamento de Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, ok? Ele escreveu o livro Sociedade do Cansaço em 2010. E a gente está em 2024, foram 14 anos. O livro dele é uma referência para poder discutir essa sociedade do cansaço, o conceito de tédio profundo. Entretanto, de 2010 para 2024 se passaram 14 anos. Então, nós tivemos um marco histórico nesse meio aí, que foi o marco histórico da pandemia, entre 2020 e 2021. Um marco histórico global que alterou muitos dos pensamentos. Tem algumas coisas que o Byung-Chul Han fala que, graças à pandemia, a gente tem que ser reconsiderado, ok? Então, muitos artigos que tratam do Byung-Chul Han antes de 2020 o utilizam já como um saber absoluto, ok? Indiscutível em alguns aspectos, né? Indiscutível não, porque tudo está aberto à discussão, mas indiscutível no sentido de que ele realmente estava retratando a sociedade bem fielmente. Mudou? Não. Muito do que o Byung-Chul Han fala é extremamente válido. Entretanto, alguns conceitos que ele traz precisam ser revistos. Alguns conceitos do Byung-Chul Han precisam ser revistos porque a nossa sociedade teve profundas alterações. Ocorreram profundas alterações sociais com a pandemia do Covid. Ok? Vamos lá. Então, o que é o tédio profundo na sociedade atual, segundo o pensamento do Byung-Chul Han? Ele fala, né, da questão de um excesso de positividade. Se antigamente as pessoas eram uma sociedade mais, como diz, disciplinar, né, que ele traz no passado, era uma sociedade disciplinar, era negativo, se proibia as pessoas de fazer as coisas. Na nossa sociedade atual, o controle não vem mais pela negação, o controle vem pelo excesso de positivo, ok? É a cobrança pelo desempenho da produtividade. Se antes você não podia fazer alguma coisa porque você não pode, hoje você não alcança determinada coisa porque você não se esforçou o suficiente. Esse é o pensamento que o Byung-Chul Han traz, ok? Então a gente acaba vivendo o quê? Um excesso de positividade, uma ditadura da positividade. Nossa, você é muito agressivo. Nossa, você está muito triste. Nossa, você é brabo. Nossa, você está de mau humor. Nossa, você está chateado. Nossa, você está com raiva. Todas essas questões, essas nuances são sentimentos humanos, ok? E a gente tem que entender os nossos sentimentos, olhar os nossos sentimentos e agir de uma forma um pouco mais acertada. Não é ter raiva é lícito, você pode ter raiva de alguma situação, uma situação de justiça que ocorre com você, você vai ficar pacífico diante de uma situação de justiça? Não vai. Só que qual ação que você vai tomar diante disso, ok? Não é porque você está com raiva que você tem que tomar uma atitude desesperada, fazer alguma bobagem, entendeu? Mas a raiva é uma emoção humana lícita, ok? Então o Byung-Chul Han tem um conceito que ele traz que é o conceito de tédio profundo, né? Um esgotamento, né, psíquico e emocional, né? Excesso de estímulos, né? A gente vê assim, muito estímulo na sociedade atual. Toda hora tem que estar no celular. Isso daí, na verdade, a gente da educação física tem que pensar em alguns aspectos aí também de não só socioculturais, que o meu mestrado e meu doutorado foi na área sociocultural, mas também tem alguns aspectos aí bioquímicos envolvidos, né? Desregulação de dopamina. Se você fica viciado em toda hora ter que mexer seu dedinho numa tela e tá vendo e tá recebendo curtida e por aí vai, você fica viciado naquilo, entendeu? Então você não consegue simplesmente sentar numa cadeira em silêncio e ficar olhando o passarinho cantar. Você não consegue. Tá vendo? Ficar 3 segundos em silêncio já é desesperador. 3 segundos em silêncio é desesperador. Porque você está toda hora, menos de um segundo tem que ter um estímulo. No passado, as pessoas conseguiam ficar aí por cerca de 50 minutos. Por isso que o tempo de uma aula era 50 minutos, a aula da educação básica, por conta dessa capacidade do tempo de ficar prestando atenção ativa em determinada coisa. Foram fazer uma nova pesquisa um tempo atrás, na geração de televisão intensa, isso já caiu para 10 minutos. E na geração atual de stories, cara, você não aguenta assistir 5 segundos de alguma coisa. Vine, 5 segundos, GIF.
Esse 5 segundos. Se não te interessa, você gira o dedo. Você vai no seu Tinder lá da vida, bate o olho, menos de 1 segundo você já passa o dedo para a esquerda, para a direita, entendeu? Então a gente vive uma época que a gente não dá tempo a nada, ok? Então isso nos esgota psiquicamente, nos esgota. Você não tem tempo de se restaurar. Então, essa positividade, o Rand fala que é uma sociedade neoliberal, tá? Esse conceito de neoliberalismo eu não vou trabalhar agora, mas é um conceito interessante de ser trabalhado, né? Mas é até complexo, tá? Tem algumas pessoas que não aceitam, não consideram que a gente vive numa sociedade neoliberal. A grande maioria aceita, mas enfim, é tema para uma outra discussão, ok? Então, o que é considerado como negativo, né, na nossa sociedade é pausa, falar não, negar algo, descansar. Isso é considerado negativo, né? Então tudo isso é evitado, né? Tudo deve ser transparente, deve ser otimizado, deve ser compartilhado, ok? O tempo inteiro a sua vida tem que ser devassada. Uma pessoa que você nem conhece, vê você caminhando, você trabalha, sei lá, você fica 1 mês trabalhando todos os dias da semana, de manhã, tarde, noite e madrugada. Meu estilo na época do doutorado, manhã, tarde, noite e madrugada, 3 dias sem dormir, ia dormir no terceiro porque estava esgotado. E aí na segunda-feira eu acordava e estava caminhando. Uma pessoa que nunca me conheceu se sentia no direito de falar que eu era uma vida mansa, que minha vida era boa, o que eu estava fazendo, o que eu faço da vida. Uma pessoa que não me conhece se sentia no direito de devassar minha vida e perguntar, e se meter e dar opinião sobre a minha vida sem me conhecer, ok? Essa é a sociedade que a gente vive hoje em dia, ok? Então, mas o que acontece nesse sentido? Esse ambiente que a gente vive dessa forma é Zeitgeist de 2010, né? O espírito da época de Bill Churran, dessa época aí. Esse é um ambiente que gera outras patologias, tá? E por que a gente tem que pensar nessa questão da atualização a partir da pandemia? Porque o Bill Churran tenta usar uma alegoria ali de falar que no passado as problemáticas principais se davam de acordo com os vírus, né? E que os vírus foram eliminados e por aí vai, algumas questões assim, né? E que na sociedade atual a gente se preocupar muito mais com as doenças neuronais. Entretanto, na pandemia do coronavírus a gente viu que as doenças neuronais e a doença viral ficaram juntas, entendeu? Existem pessoas que até hoje não acreditam que existiu coronavírus, não existiu pandemia, entendeu? Então, a doença biológica e a doença neuronal, junto com uma doença sociocultural, não sei se eu posso usar esse termo, estão atreladas, ok? Então, a gente não vê um inimigo externo, né? O vírus de uma metáfora imunológica que o Churran usa aqui, o termo que ele usa, mas é a nossa própria estrutura, ok? Exige sempre que a gente seja ativo e positivo. Você tem que estar fazendo algo sorrindo, fazendo algo sorrindo. Não pode ficar triste e não pode ficar descansando, ok? Então o tédio profundo não é um simples aborrecimento, estou aborrecido, é um tédio existencial, ok? Falta de profundidade, negatividade, você não tem nada profundo, tudo é supérfluo, nada do que você fala vale, uma situação de anomia completa, não existe lei, essa ideia de que não existe lei existe, mas você começa a acreditar que não, vivendo dessa forma. E a falta de pausa, a falta de limite, você acha que você pode atravessar tudo, você acha que você não precisa parar, entendeu? Essa é a problemática. Okay? Então ele fala dessa transição, né, dessa sociedade disciplinada do passado para a sociedade de desempenho, que é o que ele considera que a gente vive nos dias atuais. Então essa mudança de paradigma até discuti ontem na aula de ontem, paradigma segundo Thomas Kuhn, mas deixa quieto. Ele se baseia nas ideias de Foucault, né, Michel Foucault. Então o Rand sugere que essa sociedade disciplinada do passado, o poder vinha de fora para impor limites e organizar os comportamentos, ok? Ela foi substituída por uma sociedade de desempenho. Então, ao invés de uma disciplina externa, existe uma autoexploração.
Nós nos exploramos a nós mesmos. Então, se você se explora de forma descompensada, quando você vê uma pessoa que não está se explorando, você se sente aborrecido com essa pessoa, ok? Você se sente no direito de intrometer a intimidade de uma pessoa que você não conhece, porque essa pessoa não está se auto-explorando, ok? Então, a liberdade é um paradoxo, né? É um paradoxo imenso, que a liberdade é uma coerção. Você está coagindo alguém através da liberdade, né? Anteriormente você desejava, não quero ficar preso, não quero panóptico, não quero ficar preso. Então hoje a pessoa se explora voluntariamente, acreditando que está em busca de realização pessoal e independência, ok? Eu sou livre, eu sou meu próprio patrão, ok? Está se fragilizando de todos os lados, mas vamos lá. Quando a bomba estoura, o desespero vem. Se eu me auto-explorei e estou nessa situação, se qualquer outra pessoa que está vivendo bem, está errado, ok? Isso que ocorre. Isso, o Han se descreve isso como uma psicopolítica. É uma técnica de poder que o Byung-Chul Han traz, que ela controla não mais pela repressão, não precisa reprimir, ok? Ela promove uma participação incessante. Você precisa estar engajado a todo momento. Então, ser transparente, a comunicação contínua é um instrumento de autoexploração, o tempo inteiro vigiando, o tempo inteiro olhando, o tempo inteiro você tem que estar agindo o tempo inteiro, você tem que ser um Big Brother da vida lá, você tem que estar no Big Brother, você tem que estar ativo, você tem que estar fazendo as coisas, você tem que estar de bom humor, você tem que estar sendo explorado e estar achando graça da exploração, do abuso, ok? Então, essa ideia profunda é uma síntese desse excesso de produtividade, ok? É como se as experiências fossem uniformes, né? Cada individualidade não interessasse, ok? Acaba sendo um sentimento de vazio, porque você começa a olhar, caras, isso não faz sentido para mim, mas todo mundo está falando que eu tenho que fazer, mas isso não faz sentido, então a vida se torna vazia. Você suprime a negatividade, né? O descanso, o silêncio, como se isso não fosse fundamental. Quem estuda música, existe uma música só o tempo inteiro, tem um silêncio, pausa, não existe barulho ininterrupto. Aliás, existe, mas é desagradável, né? Um barulho ininterrupto é desagradável, tem que ter o silêncio, tem que ter a pausa, ok? Então a ausência desses estímulos, né, gera um tédio profundo, porque o indivíduo perde a capacidade de olhar para si mesmo e refletir. Está o tempo inteiro recebendo estímulo, Quando para de receber estímulo, se desespera, náufrago, se desespera. O que eu vou fazer com esse vazio? Quem sou eu? Okay? Começa a se perguntar, começa a se questionar. Se você sempre se deixou em segundo plano para poder fazer coisas para os outros, você acaba se vendo numa situação de vazio. Se você não faz uma autoanálise, por isso que a terapia é fundamental, entendeu? A atividade física bem orientada é fundamental, ok? Para você se encontrar aquilo que você gosta, né? Então o ser humano, nesse período que ele chama de neuronal aí, a exploração é através do próprio sujeito, né? Transformando ele no empreendedor de si mesmo. Então você precisa ter tempo para processar e interiorizar essas experiências, para aquilo fazer sentido para você mesmo. Se fizer, se não fizer, para você ir para outra coisa. Você tem que ter o seu gosto pessoal e tem que ser respeitado. Então, qual a conclusão desse pensamento aí do tédio? Redescobrindo o tédio, né? Resistir e redescobrir. Você precisa reavaliar essa questão que é chamada de negatividade, ok? Então, o tédio em si é uma experiência importantíssima. Ele permite que o sujeito se desconecte desse ritmo frenético e de uma produtividade constante. Essa negatividade que é chamada, o descanso, a pausa, que é chamada de negatividade, é uma possibilidade de resistência a esse modelo atual que a gente vive. E a gente precisa buscar o tédio como profundidade, ok? Não aquele tédio anterior, cadê que ele colocou aqui? O tédio, cadê? Tá. O tédio, trazer assim, o tédio como buscar o tédio como profundidade, ok? Em vez de você tomar esse tédio profundo como algo
que vai te esvaziar, que coloca aqui, que te dá uma sensação de vazio, esse tédio existencial. Quando isso bater para você, você tem que ver algo isso como uma experiência profunda, ok? Você se reconectar com o sentido da sua existência, ser mais autêntico, menos pautado pela produtividade, pelos outros, ok? Então o tédio, esse período de silêncio, esse período de você com você mesmo, se permite se desidentificar com esse papel imposto pela sociedade, abandonar o papel da sociedade e ser você mesmo, o ser autêntico, para você experimentar o que ele chama de ser em si, ok? Ser em si, ser você e você mesmo, ok? Quando está você e você mesmo, o que acontece aí? Se você fica o tempo inteiro necessitando de informação externa, é complicado ficar sozinho, ok? Mas a partir do momento que você aprende a ser um amigo, tá? Então vamos lá. Hoje é sexta-feira. Vamos lá, um exemplo prático. Hoje é sexta-feira. O que todo mundo, daqui a pouquinho, tá todo mundo postando em Instagram, em TikTok, em rede social, em status aí de WhatsApp, de Visco, de tudo quando é rede. O que todo mundo vai estar postando? Hashtag sextou, ok? Sextou, ok, é um conceito sociocultural, já virou um conceito cultural, tá certo, mas pera lá, eu trabalhei a semana inteira, intensamente, fiz hora extra, e agora chegou sexta-feira. O que chegou na sexta-feira? Vem uma pressão social, para eu ter que fazer uma atividade típica, né, do lazer de descontração, sair para uma festa e relaxar de uma forma ativa, né, lazer ativo. No meu momento de lazer, no meu tempo disponível, eu sinto uma pressão social para poder fazer mais alguma coisa. Esse é o tipo de comportamento que é frequentemente associado a esse conceito de sextou, e o sextou fica como um símbolo de liberdade e celebração. É um símbolo de liberdade. O que a gente terminou de falar do Byung-Chul Han? A liberdade como coerção. Liberdade como coerção. Sextou, mas você não está afim. Pô, tô afim de ir para casa descansar. Trabalhei muito. Tô morto, cara. Tô feliz. Por que eu tenho que me submeter a mais uma imposição social no meu tempo disponível, no meu tempo de lazer? Você vai se divertir se você quiser. Se você quiser, divirta-se. Se você não quiser, não vai. Conceito de tempo disponível que a gente vai conversar. O Tiago e o Saulo podem já esclarecer para vocês, ok? Então, se essa pessoa opta por seguir o próprio desejo, simplesmente não quero descansar em casa, não quero mais interagir. Nossa, conversei demais. Eu sou professor, o Tiago é professor, o Saulo é professor. A gente passa a semana inteira conversando com um monte de gente, que às vezes as pessoas não respeitam, não tem empatia por você, mas quer que você seja empático, enfim. Então chegou na sexta-feira, às vezes você não está afim, você está querendo ser o ser em si. Eu quero ser eu mesmo e hoje eu quero descansar. Tem dia que eu quero sair. O que eu vou fazer hoje? Eu não sei, o tempo é disponível, o tempo é meu. Eu vou decidir, você vai decidir como vai ser sua sexta-noite hoje. Você vai fazer o que você quiser, está tudo lícito aí para você, sério, mas enfim, cada um sabe o que faz. Então ele age de uma forma autêntica e própria, ok? Independente dessa pressão externa. Então o ser em si representa o quê? Uma autonomia frente às expectativas da sociedade, uma resistência à ideia de que o sentido de lazer e descanso seja homogêneo para todos. Então esse indivíduo que opta por descansar ao invés de sextou, ele recusou o sextou e viveu o ser em si, tá? Com uma pressão de comportamento. Ele escolhe uma ação que reflete a sua essência, sem interferência de imposições externas. Então, amigo, sextou, você decide como será a sua sexta. Você quer sair? Se divirta. Você quer ficar em casa? Fique em casa, descanse. Só tenha um compromisso: o tempo é disponível e você é comprometido com você mesmo, ok? Você é comprometido com você mesmo, a não ser que você ainda more com seus pais, então aí você vai ter que ouvir seu pai e sua mãe. Mas a partir do momento que você tem a sua liberdade, você não deve satisfação mais não, cara. É você e Deus, entendeu? É você e Deus, ok? Sextou, meus amigos, escolham com sabedoria o que vocês vão fazer.
segunda-feira, palestra.